Hoje em dia, com muitas igrejas supostamente cristãs se desviando da verdade, essa dúvida tem surgido na mente de muitas pessoas. Quando é que eu fico na igreja e quando é que eu resolvo sair? O que faz de uma igreja herege, uma igreja apóstata? Então isso é muito importante, a gente aprender com os nossos antepassados e a sabedoria cristã que vem nos acompanhando ao longo dos séculos. Na Reforma Protestante, João Calvino, por exemplo, não foi o único a falar sobre isso, mas ele falou claramente sobre isso, a diferença entre igreja verdadeira e igreja falsa, e a diferença entre igreja mais pura e igreja menos pura. Mais pura e menos pura significa que uma igreja pode estar mais próxima da verdade ou menos próxima da verdade, mas ainda assim ser uma igreja verdadeira. E Calvino orienta a gente a não deixar igrejas que são verdadeiras, ainda que elas sejam menos puras. Por quê? Porque a gente luta para ela ser purificada à luz da palavra. Pode ser que ela tenha entendimentos doutrinários equivocados. Pode ser que ela seja negligente na prática da disciplina eclesiástica. Não a pratique de maneira tão saudável quanto a gente gostaria. Então nós exortamos ela a se alinhar com a Escritura, mas a gente não vê sinais suficientes para dizer que ela é uma igreja falsa. Então a Reforma Protestante nos encoraja a permanecermos e lutarmos para que igrejas se tornem mais saudáveis, se tornando mais e mais puras. No entanto, tem um momento em que a gente participa de igrejas em que elas se mostram e se declaram falsas. Por quê? Porque não há mais o verdadeiro evangelho ali. Quais são alguns sinais de que uma igreja está se tornando falsa e a gente deve sair dela e não permanecer nela? Primeira dica é que quando uma igreja começa a se tornar excessivamente personalista, quando ela é focada demais em uma pessoa, quando ela é focada demais em alguém que representa a igreja e aquilo que ele ou ela fala é lei. Quando uma igreja se torna personalista, ela dá o primeiro indício de que ela está caminhando para o caminho de seita antes do que de igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque, novamente, uma lição que a gente aprende da Reforma é que nenhum personagem, nem o Papa, nem qualquer líder de igreja deveria ser um guru insubstituível. Todas as vezes que fiéis acham que alguém é o mais importante dos mestres, esquece de ver a multiplicidade de dons e de mestres na igreja para nos ensinar como sermos agradáveis a Deus e parecidos com Cristo, a gente se torna muito personalista. Então cuidado com o personalismo dentro de você e o personalismo na estrutura eclesiástica, tá? Segunda orientação, a Escritura tem que ser amada. Se ela não é amada quando ela é exposta, se ela não é mais e mais apreciada, a gente está começando a ver sinais de que essa igreja está se desviando. Por quê? Porque uma igreja verdadeira tem que amar ouvir o Senhor. Tem que amar ouvir o Senhor. Se ouvir o Senhor não é um ponto preciosíssimo da reunião do povo de Deus, então alguma coisa está muito errada. Se essa igreja é marcada por outras coisas, que não pela pregação das Escrituras e pelo amor em aprender do Senhor e da sua salvação, ela está dando indícios de que ela está se desviando da verdade. Então, com essas orientações bem singelas, eu quero que você observe onde você está. Se a igreja ainda prega a verdade de Deus, ainda que com imperfeições, lute para que ela seja mais pura. Mas quando ela começa a se desviar excessivamente e o foco é tirado de Cristo para ser colocado em pessoas, é tirado da palavra em que Deus fala conosco e colocado em ministérios outros, então essa igreja está começando a se tornar uma igreja que caminha pela falsidade, que caminha trilhos de apostasia. Eu espero que você sempre seja sábio em procurar um lugar em que Cristo é honrado mais do que tudo, em que pessoas são apenas servas e não grandes homens de Deus, são servos de Deus, são humildes servos de Deus, que querem se diminuir para que Cristo cresça, como João Batista nos ensina. E um lugar em que a palavra de Deus é explicada e as pessoas passam a amar mais o Senhor e não o mestre, o guru, ou aquela pessoa sem a qual eu não consigo ter orientação para a minha vida. Esse tipo de apego exagerado é sinal muito negativo de uma igreja que está entrando por descaminhos. Que Deus te dê sabedoria para você lutar pela sua igreja, para que ela seja mais saudável. E quando ela começar a se desviar, que você tenha a coragem de dizer, agora não dá mais, a gente precisa procurar uma igreja verdadeira.